O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé. Mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai, mas vai dizer a meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelos nossos canais YouTube, Instagram, Mãe Piedade, temos a oportunidade de, nesta manhã do dia de Páscoa, porque nós estamos em pleno dia de Páscoa, celebrar e apresentar a Deus tudo aquilo que é nossa história, para que na força da sua ressurreição Ele nos transforme e transforme a tudo que é necessário, a fim de que nossa caminhada para a morada definitiva junto do Pai seja responsável, consciente e, claro, ela seja profícua, frutífera. Falo isso porque todos nós cristãos, e especificamente nós cristãos católicos batizados, temos algo que é necessário ser resgatado. Ao escutarmos a leitura dos Atos dos Apóstolos, e aqui eu aproveito para dizer que nós daremos continuidade a esta reflexão na celebração das 3h da tarde. Quando nós refletimos Atos dos Apóstolos, em especial no capítulo 2, versículos 36 a 41, nós ouvimos o discurso de Pedro, que se dirige aos judeus e fala daquilo que o Senhor realizou em Cristo Jesus. Eles, ao escutarem o discurso de Pedro, fazem uma pergunta: o que devemos fazer? O que devemos fazer para que possamos voltar-nos e corrigir-nos dos erros do passado? O que devemos fazer para acolher a vida daquele que deu a vida por nós e que se deixou ser entregue por nossas mãos? O que haveremos de fazer para que realmente a vida e a história tomem a grandeza e a força que é necessária segundo o chamado que Deus nos fez, a presença de Deus entre nós e os braços abertos de nosso Deus que continuam ali, escancarados a nos esperar? O que devemos fazer? E é muito particular porque pensamos que o que conta é o que fazemos. Em primeiro lugar, colocamos aquilo que nós devemos fazer. Eu devo fazer uma obra de caridade, eu devo parar de fazer determinadas coisas, eu devo
começar a rezar, eu devo começar a andar com um crucifixo amarrado no peito, eu devo começar a andar com um terço amarrado ou no braço, ou no pescoço, ou trançado um rosário no corpo. Nenhuma dessas coisas são ruins. Repito, nenhuma dessas coisas são ruins. E quem assim tirar chacota dessas pessoas é no mínimo, irresponsável ou um sem noção. Porque cada um usa os adereços que lhe achar conveniente, e se isso significa algo de importante para ele, que continue a fazer. Pior são aqueles que não usam nada, fazem discurso de tudo, inclusive para cuidar dos outros, e regalam-se nos benefícios de lugares que não lhes são próprios. Mas é claro que isso não acontece nem entre padres, nem bispos, ninguém. E muito menos entre aqueles que estão nas nossas lideranças católicas. Não é verdade? Não. Irmãos, o que devemos fazer para acolher a Cristo? É a pergunta que os que escutavam a Pedro fizeram, e é a pergunta que nós também podemos fazer: o que eu devo fazer? Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito. Converter-se. É triste que pensamos que a conversão esteja limitada somente a uma mudança de hábito. É triste pensarmos que a conversão esteja atrelada somente àquilo que nós vamos fazer. É vergonhoso pensarmos que a conversão seja simplesmente mudar de um lugar para o outro. É tão fútil, superficial esse pensamento, porque ignora uma coisa fundamental. Jesus não nos chamou para fazermos coisas. Me lembro, inclusive, que se observarmos bem a narrativa da paixão, uma das coisas que os evangelistas deixam claro é que no momento que mais apertou na vida de Jesus, nós o deixamos. Evangelho de Marcos. Um sai correndo pelado. Evangelho de Lucas. Todos dormem. Evangelho de Mateus. Como também nos outros evangelhos, não conheço. No Evangelho de João, eu ficarei contigo aonde quer que vás. E Jesus segue o caminho do Calvário sozinho, só se encontra lá na frente, na cruz, com o discípulo que ele amava e sua mãe. Não foi para fazermos coisas, até porque quem está muito preocupado em fazer as coisas para o outro esquece de fazer o fundamental, estar com aquela outra pessoa. Então, o que devemos fazer? Converter-se é voltar-se. Voltar-se para alguém que não devemos nunca desviar o olhar. Ou passar a notar aquele que nós talvez nunca fomos apresentados, mas que, quando o encontramos, somos gratos por aquilo que nos fez. Sabe aquela experiência de quando você encontra uma pessoa que, de algum modo, te mandou um presente, te mandou um remédio, te deu uma dica através de outra pessoa e você então fica grato àquele alguém que te ajudou indiretamente e num determinado dia você encontra aquela pessoa e fala assim: muito obrigado pelo seu auxílio. E dali um respeito mútuo se estabelece. Então, a conversão é exatamente para aqueles que não creem, quando se descobre quem é Jesus Cristo, que Ele nos proporciona, fica-se tão grato que não quer se separar dele. E é o que acontece nos Atos dos Apóstolos.
Aqueles que ouvem Pedro, segundo a narrativa de Atos dos Apóstolos, se encantam tanto com o que é apresentado que querem continuar seguindo esse tal desconhecido que se torna presente e conhecido na vida de Pedro, na vida dos discípulos, porque eles se tornam um outro Cristo na vida destes homens e mulheres. E eles não só se tornam porque falam, mas aderem tanto, assumem tanto a vida de Cristo no seu viver, que se deixam batizar. Batizar-se não é cumprir um rito ou então assumir uma identidade de uma placa. Batizar-se é dizer: eu quero estar totalmente inserido em Jesus Cristo, ao ponto que aonde eu estiver, Ele esteja presente. Todo batizado, ele é presença de Jesus Cristo no meio do mundo. Por isso, se somos presença de Cristo, isso não é uma coisa da cabeça do Padre Wagner ou de um ou de outro, isso é fé cristã, e nem disse católica. A fé cristã diz que todo batizado, uma vez batizado, passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja, e a igreja tem uma única cabeça, que é Cristo. Então, portanto, batizado, eu sou, sim, um pedaço de Cristo no meio do mundo. Só que nós não podemos ser exatamente como um pedaço de carne que foi arrancado do corpo e deseja receber os benefícios do mesmo corpo, nutrindo-se do corpo desvencilhado dele. Batizado em nome de Cristo. O em significa dentro, unido, inserido, enxertado. Em significa como no latim significa in, é lá, incluso, unido, dentro. Portanto, convertei-vos, voltai-vos para Cristo e para a vida que Ele vos apresenta. Assumindo-o de modo definitivo, morram para o homem antigo e ressurjam para o homem novo. Porque, tendo sido mergulhados em Cristo, perdoados os vossos pecados, recebido o Espírito, vocês serão, de fato, uma diferença entre todas as contradições do tempo presente. Isso é dito lá, mas se aplica aqui. Porém, quando nós pensamos que a conversão é simplesmente uma mudança de lugar, ou uma coisa a se fazer, ou coisas a se fazer e outras a não se fazer, e aí, é claro, eu estou não vou entrar em detalhes, mas aquela compreensão de que simplesmente é o pecado que não deve ser feito e não se deve. Inclusive, me perdoem, existem alguns que vão dizer assim: não existe pecado. Quem geralmente faz assim, não assume o compromisso de ajudar as pessoas a serem melhores, porque o pecado é um atestado de que nós não sabemos valorizar a vida que temos e não sabemos o valor que carregamos. Portanto, como uma banana de feira, qualquer um que passar, leva. Assume-se a sentença, pagando bem que mal tem. Não. Assim, uma preocupação quanto ao que nós não devemos fazer, mas não é a de fixar-se no que não se deve. Eu não devo falar mal, eu não devo roubar. Não. Eu vou fazer aquilo que Cristo faz. Eu vou assumir a vida de Cristo em mim. Eu vou fazer com que Ele seja conhecido em mim e entre nós. Para tanto, eu vou reconhecer os benefícios que Ele me dá. Voltar-me-ei a Ele, e daí então, eu terei uma única preocupação: de amá-lo em cada gesto. Mas quando nós pensamos simplesmente na mudança de lugar ou do não fazer, nós não nos convertemos ao Senhor. Pelo contrário, podemos inclusive converter-nos a uma imagem que seja conforme às nossas
vontades ou os nossos sonhos utópicos e inalcançáveis. O que quero dizer com isso é que existem tantas, já percebam, aquelas pessoas que são extremamente as mais rigorosas em maioria dos dados da fé e, com certeza, também da moral cristã, são aquelas que de algum modo já fizeram algumas coisas que não condiziam com a dignidade humana e de forma escandalosa. E aí uma outra forma escandalosa é serem tão rígidos e tão fechados que evitam fazer o que é necessário. Converter-se significa desprender-se de si, desprender-se de suas vontades, de suas vaidades, desprender-se da ideia de que sou merecedor de tudo aquilo que eu quero, a qualquer custo. Converter-se é voltar para Jesus Cristo e deixar aquilo que é, como já disse em uma das reflexões no período da Quaresma, mesquinho, rasteiro, frívolo e fútil. Nós nos relacionamos com Jesus, a maioria das vezes, e nos esquecemos do conceito de conversão ininterrupto. O porquê falo isso? Porque a conversão ininterrupta é aquela conversão em que todos os dias nós precisamos parar e pensar: o que o Senhor quer de mim? E nós pensamos e temos o risco de colocar em Jesus Cristo as nossas vontades. Quem nunca escutou uma mãe ou uma avó dizendo para uma criança a seguinte sentença? Vou usar uma palavra, um exemplo bobo, mas todo mundo vai entender. Se você ficar correndo na igreja é pecado. Para inibir a criança, dizer que Deus fica triste. Agora, pensemos, isso é com a criança, agora existem outras coisas. Nós atribuímos em muitos casos aquilo que é de nossa vontade ou de nossa regulação para a vida das outras pessoas, justificando em Deus o nosso querer, mas simplesmente falando do que é vontade nossa. Nós nos esquecemos de fazer a experiência de um novo tempo, de um novo caminho. Nós até buscamos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, segundo as nossas vontades e nossas paixões, exatamente como Maria Madalena vai buscar no túmulo. Ah, que é isso, padre? Sim. Agora, chegando ao Evangelho de João, que daremos continuidade mais à tarde, vejam bem, Maria Madalena foi ao túmulo buscar o corpo de Jesus, mas o corpo de Jesus marcava uma relação que ela tinha com ele. Como, por exemplo, agora. Me permitam usar esse exemplo. Estamos no período de velar o corpo do Papa Francisco. Várias pessoas falam dele a partir do que escutaram, falam dele a partir do modo com que relacionaram com ele. Existem aqueles que, e isso é inegável, que desejavam a morte do Papa Francisco. Rezavam para a morte do Papa Francisco e de todos os segmentos. Porque viam o Papa Francisco como um problema. Outros, no entanto, agora choram porque Papa Francisco falece. Exaltam suas falas, porque tinham uma relação com ele. Mas quem era Jorge Mário Bergoglio? Quem era o Papa Francisco na sua intimidade? Permitam-me relatar um fato interessante que eu vivi. Durante o Sínodo da Amazônia, foi quando também teve a canonização da Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. E eu tive a oportunidade de ir para a canonização. E numa dessas circunstâncias, pela providência de Deus, fomos convidados por um amigo para tomarmos a refeição na Casa Santa Marta. Lá então, íamos almoçar e vi uma cena singular. Somente os amigos escutaram isso.
O Papa Francisco desceu as escadas, estava com os seus seguranças e sentado à mesa um pouco distante. Enquanto ele chegava, nós olhávamos para ele e ele fez o aceno com um sorriso bem singelo, simples. E ele não estava com a faixa, estava com o solidel e aquela batina branca, bem simples. E ele conversava e brincava com os seus guardas de uma maneira como quem trata aqueles que são tão próximos, tão amigos. E o mais interessante, que poucas pessoas sabem, percebemos que ele então se serviu, depois de acenar para nós, e claro, toda boa educação vai dizer, você não chega perto da pessoa enquanto ela está conversando assim. Não era íntimo dele, não fui conduzido até ele, mas ele nos acenou. E daí então, foi sentar-se à mesa. Pasmem, com quem ele almoçou? Com seus seguranças. Todos à mesma mesa. Eu acredito que esses seguranças têm uma visão do Papa Francisco bem diferente da minha, da sua e de tantos outros. Porque eles o acompanhavam no momento que estava bem, no momento que estava mal, no momento que estava com raiva, no momento que estava triste, até nos momentos em que fora insultado. Conheciam um Papa Francisco e um Jorge Mário Bergoglio muito diferente. Agora, quando o corpo de Papa Francisco é exposto, várias pessoas vão até ali para se despedir de uma imagem de Francisco. E nós precisamos dar um passo. E por que eu dei esse exemplo? É o passo que Madalena precisa fazer, é o passo que eu e você precisamos fazer num caminho de conversão, que não é o de simplesmente falar, meu Jesus, meu Senhor, não! Até porque, me perdoem, muitos que são tão piedosos ou tão revolucionários, para não dizer que estou excluindo ninguém, lhes falta o fundamental. Eu não estou seguindo uma aparência ou uma imagem de alguém que me disseram. Eu estou seguindo alguém que eu conheço, com o qual, relacionando-me na profundidade, preciso todos os dias abrir-me a um novo rosto, a uma nova forma com a qual essa pessoa se apresenta a mim. Maria Madalena estava procurando uma imagem de Jesus. Aquela que ela escutou, mas aquela que ela pôde tocar. Aquela referência meramente simbolizada e concretizada num corpo. Ela só queria tocar aquele corpo. Ela não se preocupava com a voz, ela não se preocupava com a presença. Ela só queria tocar um corpo. E, infelizmente, ela só queria fazer uma coisa: cuidar de um corpo. Por isso ela não identifica os anjos, por isso inicialmente ela não identifica Jesus. Ele está à sua frente, falando com ela. Ela inclusive o confunde com o jardineiro, dizendo, aonde quer que tenha o colocado, eu vou buscá-lo, me fale. Caríssimos, vejam que coisa, não é assim que acontece conosco? Por uma conversão que não é realizada, por uma adesão que não é efetiva, nós nos esquecemos de perceber que o que conta não é o que nós fazemos ou o que recebemos de alguém, é o que esse alguém significa para nós. No tempo presente, há pessoas que estão preocupadas com o que vão fazer para Deus e se esquecem de conviver com Ele. E nós, tristemente, agora, vivemos perguntas tão fúteis. Volta-se a enquete de quem será o substituto de Francisco. Com muito respeito, dane-se. Isso não é o fundamental, porque quem conduz a igreja é aquele que diz a Maria o seu nome, Maria.
E ela então o reconhece, porque ele não abandonou a igreja, ele não abandonou a nós. Porém, o nosso processo de conversão, preocupado simplesmente no que vamos fazer, se esquece de perceber que não é simplesmente a um corpo ou uma referência que está na minha cabeça que eu sigo. É aquele que continua a falar conosco ao longo da história, a nos conduzir. Mas por que não o reconhecemos? Porque nós simplesmente buscamos aquilo que marca a nossa paixão, marca a nossa vontade, marca o nosso egoísmo, ou talvez até marca a nós mesmos. Queremos que a igreja, queremos que Cristo seja somente aquilo que cabe na nossa cabeça. E quando nós fazemos assim com alguém, vejam os amores, e aqui eu finalizo. Vejam os amores, quando alguém não consegue acolher a outra pessoa na sua integralidade, na sua possibilidade de mudança, ela começa a maltratar, ela começa a tolir, ela começa a fazer com que aquela pessoa se encaixe dentro dos seus padrões. Assim acontece com maridos, assim acontece com esposas, assim acontece com namorados, assim acontece com namoradas. Onde sempre tem que ter uma concessão e nunca uma abertura para acolher você e aquilo que ainda hei de conhecer de você. Amor é isso. Conversão é isso. Porque o Senhor nosso Deus, Ele não nos chamou para fazermos as coisas, mas para estarmos com Ele. E vejam, lembremos-nos, quantas coisas os discípulos não tiveram que ressignificar ao longo de toda uma caminhada na convivência com Jesus. Só um dado importante. Quando os discípulos não foram acolhidos na Samaria, porque Jesus dava indício de que iria para Jerusalém, alguns discípulos viram e falam assim: vamos mandar descer fogo do céu e queimar todos esses excomungados que não nos acolheram. Vamos destruí-los. E o que Jesus faz? Exatamente o contrário. Quando todos trazem uma mulher que tinha sido acusada de adultério, mas não trazem um homem, e perguntam: a lei de Moisés diz que é preciso ser feito isso, o que você diz? Jesus simplesmente pergunta: aquele que não tiver um pecado que também seja digno de ser apedrejado, atire a primeira pedra. E todos, a começar dos mais velhos, porque com o tempo a gente aprende o que a gente fez de errado e o que a gente não deve cobrar dos outros, começaram a sair. O que eu quero dizer é só isso. Jesus continua a nos conduzir pela história e a nos falar. Mas, possivelmente, muitos que não entenderam o que significa segui-lo só querem justificar as suas vontades e as suas ações, as suas práticas nele. E estão exatamente como Maria Madalena nessa primeira fase do Evangelho do capítulo 20, versículo 11 até o versículo 15. Não reconhece Jesus porque só quer encontrar aquilo que acha que é importante e não quem é importante. O que nós achamos que é importante, muitas vezes, faz com que nós não acolhamos a pessoa que é mais importante. Me diga uma coisa: quantos não maltratam e falam mal dos outros que são bons simplesmente porque não conseguem dar um passo na sua história e reconhecer a bondade de alguém? Desprezam a pessoas boas simplesmente porque não conseguem nem mesmo perdoar.